Estamos de volta no nosso estudo dos direitos humanos. Vamos continuar estudando a afirmação histórica dos direitos humanos. Você viu quanta matéria já foi ministrada no bloco anterior, matéria que vai cair no seu concurso. Pode ter certeza que esses 20 pontos são nossos. Lembrando que nós somos facilitadores na sua jornada, tá? Vamos falar agora sobre a afirmação histórica dos direitos humanos, os documentos mais importantes. Olha só onde é que a gente começa a nossa história. Nós começamos. Cadê a nossa canetinha? Nós começamos aqui, ó. Nós começamos no Código de Hammurabi, 1700 anos antes de Cristo. Bota aqui para mim. Nessa época nós falávamos em vingança pública, em vingança coletiva. Aquele que era o autor de qualquer crime ou infração, toda a sua família pagava. E veio justamente o Código de Hammurabi e falou: não, não é toda a família, somente o agente, aquele que cometeu o crime, ele paga. Por isso que surge a lei, olho por olho, dente por dente. Você conhece essa lei, a lei de Talião. Surge aqui, em Código de Hammurabi, 1700 anos antes de Cristo. Hoje isso parece que não seja tão adequado à nossa sociedade, mas à época, sim, foi uma evolução dos direitos humanos. Então volta aqui para a tela. Então nossa história começa aqui, em 1700 anos antes de Cristo. Depois nós damos um salto aqui para a Idade Média. Já falei para você que a Idade Média vai do século V ao século XV. E aí vem a Magna Carta, do famoso rei João Sem Terra. Aqui havia na Inglaterra, isso aqui é a Inglaterra. Aqui é a Inglaterra, aqui havia uma grande discussão, uma grande rixa entre a burguesia e o rei. A burguesia e o rei. O rei João Sem Terra ele foi chamado, então, para fazer essa divisão. Isso aqui é um marco histórico dos direitos da burguesia que se viam intimidadas pelo grande poder da realeza. Depois nós tivemos o Petition of Rights em 1628 aqui, século XVII, Habeas Corpus Act em 1679 e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão aqui na França, que foi a grande base para a Constituição Francesa, fruto de revolução, como eu falei, a vedação do retrocesso. Os direitos humanos eles são conquistados com base em muita revolução, com muito sangue, suor e muita lágrima. Então, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi a base para a Constituição Francesa de 1848, dando prosseguimento à do México, a Constituição do México. E olha só que interessante, em 1917, aqui, senhores, nós começamos uma era de um estado social, um estado social. Logo, nós falamos em direitos sociais, a Constituição do México. Dando continuidade, nós passamos para a Constituição de Weimar de 1919, Constituição essa que foi a base da Constituição de 1934. A Constituição de Weimar foi a base da nossa Constituição de 1934. Progredimos em 1945 para a Carta da ONU e, por fim, chegamos à Declaração Universal dos Direitos Humanos, que você já estudou, de 1948. Aqui sim é o grande marco dos direitos humanos. O grande marco histórico, o grande marco legal, a declaração ADU-DH, sim. Não foi, já vi questão de concurso nesse sentido, não foi o primeiro organismo, o primeiro mecanismo jurídico que falou acerca dos direitos humanos. O primeiro vem aqui, ó. Em todos esses outros aqui, já houve previsão de direitos humanos, mas aqui foi o mais relevante. Aqui marca um processo de internacionalização dos direitos humanos. Estamos combinados? Volta aqui para mim. Quanta evolução nessa afirmação histórica. Quando se fala em afirmação histórica, se fala dessa evolução histórica na construção dos direitos humanos. Nossa história começou lá em 1700 anos, na lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Vamos lá para a França, na Idade Média, a burguesia incomodada com os poderes absolutos e absurdos do monarca. E aqui olha só que interessante, aqui surge uma figura jurídica chamada de o povo. O povo é uma figura jurídica, uma ideologia jurídica sobre a qual se fazem usos, com a qual se fazem usos assim absurdos. Em nome do povo se faz muitos absurdos, se cometem muitas atrocidades. E começa aqui, nunca foi sobre o povo, né? Sempre foi sobre poder, sobre burguesia, sobre realeza,
as discussões entre essas duas grandes potências sociais e utilizou-se o povo como grande mecanismo. Passamos para os Estados Unidos, Petition of Rights, Habeas Corpus Act, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na França, até dar início na Constituição Francesa. A Revolução Francesa que foi impactante porque nos trouxe o grande lema dos direitos humanos, a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Passamos para a Constituição do México, que inaugura um Estado social, não um Estado liberal, um Estado social, previsão de direitos sociais. Lá na nossa Constituição, lá no artigo 6º, em diante, nós temos a Constituição de Weimar de 1919, a Carta da ONU e, por fim, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então essa é a história da afirmação, volta aqui para o slide, essa é a história da afirmação histórica dos direitos humanos, dos documentos mais relevantes. Ok? Vamos seguir aqui no nosso estudo. Dimensão dos direitos. Há doutrinadores, e aí você já pode ver no seu material aí que há doutrinadores que falam sobre gerações de direitos. Mas volta aqui para mim. Gerações de direitos não é um termo técnico adequado. Não é, sendo bem preciso, um rigor técnico jurídico não seria mais adequada a expressão gerações, que passa a ideia de uma geração superar a outra. Nós vimos que os direitos humanos eles são complementares. Então, na verdade, dimensão fica mais adequado, porque uma dimensão se contrapõe à outra, se adequa a outra, e todos formam um grande bloco de direitos humanos, não nessa superação de um em relação ao outro. Tá? Então, não falamos em gerações, falamos em dimensões. Mas isso é um preciosismo técnico. Então, vamos aqui para o slide. Para a primeira geração de direitos, que está ligada ao grande viés axiológico, que é a liberdade. Se constituem como direitos de defesa, possuem um caráter negativo. Professor, mas negativo de ruim? Não. Negativo que exige do Estado uma omissão. O Estado tem que se omitir, deixar de interferir na esfera individual, deixar de interferir na liberdade do cidadão. Por isso que nós falamos que são direitos de caráter negativo. Show? Então esses direitos são direitos civis e políticos. Direitos civis e políticos. Direitos de primeira dimensão, ligados ao viés axiológico da liberdade, são direitos de defesa de caráter negativo. Guarde essas expressões para a sua prova. Guarde essas expressões para a sua prova. Direitos de primeira geração, primeira dimensão, ligados à liberdade, são direitos de defesa. Isso é muito importante, são direitos de defesa. De defesa contra quem? Contra o poder absoluto do Estado. Nós vimos no bloco anterior que existem dois conceitos que você tem que ter em mente quando for analisar uma questão. Primeiro, direitos humanos é uma luz ligada, direcionada para a dignidade, no intuito de promover a dignidade, fazer com que essa dignidade seja substancial. E segundo, ela é um escudo. Direitos humanos é um escudo que se protege do absurdo do direito, do absurdo do Estado. Que ele aí justamente nessa perspectiva de caráter negativo, impedir o absurdo do Estado, limitar o poder do Estado. Então é esse caráter negativo, o Estado tem que deixar de oprimir. Show? Essa é a primeira concepção. Passamos para a segunda dimensão. Volta aqui para o slide, a segunda dimensão de direitos. Segunda dimensão de direitos ligada, olha só, olha o viés aqui axiológico. Igualdade. Igualdade. Olha lá, lembrem-se, por favor, do lema da Revolução Francesa. Igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade. Aqui são direitos ligados à igualdade. São direitos de prestação. O Estado antes, que era omisso, que tinha que preservar a liberdade do cidadão, agora ele tem que prestar. Ele tem que fazer. São de caráter positivo. Direitos sociais, econômicos e culturais. Olha só que interessante. Para você decorar isso aqui, ficar fácil de entender, é como um jovem. Um jovem tem lá suas aspirações de liberdade, ele quer fazer logo 18 anos. Talvez você foi assim, queira fazer logo 18 anos, porque quando eu fizer 18 anos tudo muda, quando eu fizer 18 anos eu vou ter meu carro, vou poder dirigir. Ok, direito de liberdade. Aí você quer que os seus pais, que nesse exemplo aqui pode ser o Estado, seus pais deixem de fazer, ou seja, uma omissão, deixem você livre para que você exerça o seu direito, segundo o seu próprio entendimento, direito de liberdade, direito de defesa, direitos civis e políticos do jovem. Mas aí você faz 18 anos, meu amigo. 18 anos, e aí? Você quer dirigir? Tá, mas cadê o carro? Para dirigir precisa ter a carteira de habilitação, quem paga? A liberdade demanda custos.
Aí sim vem a segunda dimensão de direitos. Você já não quer mais ser livre, somente livre. Você quer que o Estado, seus pais, te prestem aquele apoio. E você quer que paguem, você quer que paguem a sua habilitação, o seu carro. Então aqui você já exige, já pede para que esse Estado, que ora, se omitia, volte a prestar, ser um Estado prestacional, direitos de prestação, direitos de caráter positivo, direitos sociais, econômicos e culturais do jovem. Entende? Primeiro é liberdade, eu quero ser livre. Agora não, direito social, um direito para todos nós, em comunidade. Direitos prestacionais. É uma historinha que nos permite compreender um pouco esse jogo de palavras. Volta aqui para o slide. Terceira dimensão de direitos, ligada a outro viés axiológico, ó. Fraternidade. Fraternidade, fraternité. Direitos dos povos, direitos de caráter difuso, transindividuais, direitos difuso, transindividuais. Esses direitos não possuem titularidade de apenas um grupo ou de uma pessoa, são transindividuais. Você quer um exemplo de direitos de terceira dimensão? Olha um exemplo bacana aqui, ó. Meio ambiente. Meio ambiente ecologicamente equilibrado. Está previsto na nossa Constituição. Mas quem é o titular desse direito? Todos nós. É transindividual, passa da minha pessoa, passa da sua. É para o coletivo, é para a massa. Quem é detentor dos direitos do meio ambiente ecologicamente equilibrado? Todos nós. Entende? Essa dimensão, essa terceira dimensão ligadas à fraternidade, ao crescimento de toda a comunidade, o desenvolvimento dos direitos humanos. E aí, dando continuidade na nossa aula, existem doutrinadores que falam em direitos de quarta, de quinta, de até sexta dimensão. Mas aí são questões doutrinárias. A IDECAN, ela se furta de tocar nesse assunto porque ainda são assuntos que não há pacificação. Não existe nada certo, nada já pacificado. O que nós temos pacificado são esses aqui, o que eu já te falei. Primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão. Isso é que você tem que levar para a sua prova. Direitos ligados à liberdade, à igualdade e fraternidade. Direitos de defesa, direitos prestacionais, direitos dos povos, transindividuais. Aqui eu exijo a omissão do Estado. No segundo momento, eu exijo uma prestação do Estado. E no terceiro momento, eu exijo um direito para todos nós. E um exemplo desse direito de terceira dimensão é o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Essa é uma grande história de evolução dos direitos humanos. E nessas dimensões, como eu disse no começo da aula, da ideia de uma dimensão por sobre a outra, formando um bloco total, não de gerações que dá a ideia de que uma supera a outra. Ah, você pode dizer assim, nós dizemos muito, né? Ah, isso aí é da geração passada. Como se o que fosse da geração passada fosse já algo em desuso, algo inútil. E não. Não podemos ter esse pensamento quando falamos de direitos humanos. Nós falamos de historicidade, nós falamos de universalidade, nós falamos de limitabilidade, nós falamos de complementariedade desses direitos. Então não há que se falar em direitos antigos. Nós trazemos para hoje todos os direitos que conquistamos antes. E uma vez conquistados, nós não podemos voltar atrás, meu nobre aluno, nós não podemos voltar atrás. Existe a vedação ao retrocesso. Então volta aqui para o slide. Vamos aqui falar de um outro tema que está previsto no seu edital, que é a internacionalização dos direitos humanos. Eu já falei aqui em aula que esse processo de internacionalização, e você lembra disso, ele teve início ali com o pós-Segunda Guerra Mundial, que foi o grande marco. O pós-Segunda Guerra Mundial, meus irmãos, foi o grande marco, o que mudou a história do mundo. Nós viemos de fruto de uma construção que veio desde o Código de Hammurabi de 1700 anos antes de Cristo até o término da Segunda Guerra Mundial. O mundo vem evoluindo, mas o término da Segunda Guerra Mundial marcou esse processo de se pensar de forma internacional, se pensar em direitos humanos de forma abrangente, de forma como se fosse um todo único. Estão me entendendo? Então, esse processo de internacionalização constitui, olha só, constitui a expansão dos direitos fundamentais da pessoa para além das fronteiras nacionais, bem como a consagração das normas
jus cogens. Olha só que importante, surge esse primeiro termo aqui, né? Jus cogens. São aquelas normas com grande poder, com grande força normativa. Esse processo de internacionalização constitui essa expansão dos direitos fundamentais da pessoa para além das fronteiras nacionais, onde foi necessário. E você lembra, foi necessário se falar em direitos diante das atrocidades cometidas na Segunda Guerra Mundial. E eu sempre falo sobre a Segunda Guerra Mundial porque cai na sua prova. E a banca sabe que você não conhece essa história, ou que você que não é nosso aluno, obviamente, né? Que o aluno, o candidato que não estudou na Bravo Mike, não deu atenção a essa parte histórica, essa parte evolutiva. Por isso ele não consegue pensar que o pós-Segunda Guerra Mundial foi essencial por esse processo desses direitos fundamentais na ordem interna fosse pensado de forma geral. Antes desse processo, todos os estados eles eram titulares dos seus próprios direitos, tratavam direitos humanos a seu bel prazer e da forma que mais lhe era conveniente. Pós-Segunda Guerra Mundial, iniciado o processo de internacionalização dos direitos humanos, pensou-se de forma coletiva, internacional. E aqui marca, senhores, volta aqui para o slide, o surgimento de organizações internacionais. Aqui nós já começamos a falar em organizações internacionais, que tem como grande característica, olha só que interessante, a flexibilização da, olha só, flexibilização da soberania do Estado. Esse processo de internacionalização marca o surgimento de organismos internacionais, trata de direitos fundamentais tratados na órbita interna, se discutir esses direitos de forma muito mais abrangente, de uma forma holística. E esse surgimento dessas organizações internacionais marcam a flexibilização da soberania do Estado. O Estado que outrora era soberano, absoluto em seu próprio território, deixou de sê-lo com o surgimento das organizações internacionais. Então esse conceito que era intocável, era um dogma jurídico dentro da teoria do Estado, começou a ser flexibilizado a partir da internacionalização dos direitos humanos. Que interessante, né? Direitos humanos têm uma grande base histórica. Quando você estuda direitos humanos, você começa a ficar mais antenado em todos os assuntos. Por isso que direitos humanos é a base para uma redação, é a base para uma reflexão, uma segunda fase, uma redação, é a base para uma prova oral, você que vai progredir no seu estudo e vai chegar na delegado, promotor público, defensor público, nessas fases, nesses grandes concursos, uma sustentação oral, por exemplo, no estado de São Paulo, até mesmo a gente passa pela prova oral, é a grande base, o grande substrato da sua argumentação, da sua escrita, direitos humanos. É uma matéria essencial para a sua aprovação, porque nós falamos anteriormente que são 20 pontos e você não vai perder porque você é nosso aluno e você está sofrendo esse impacto do conhecimento. Vamos aqui? Precedentes históricos. Nós já falamos um pouco sobre isso, viemos nessa construção histórica, mas quais são os precedentes históricos, não dos direitos humanos, mas desse processo de internacionalização? Então, são os precedentes históricos desse processo de internacionalização dos direitos humanos. Vem aqui o surgimento do direito humanitário, do movimento da Cruz Vermelha, movimento da Cruz Vermelha. Esse aqui é um surgimento, é um marco histórico. O surgimento da Cruz Vermelha, que é uma organização internacional que atua nos cenários de guerra. Surge para dar apoio àquelas vítimas da guerra, às comunidades civis não envolvidas nos conflitos bélicos. Surgimento da Cruz Vermelha. Eu não posso me aprofundar muito na história da Cruz Vermelha, mas é uma história fantástica. Sempre pautada nesse sentimento maior que é o altruísmo, na ajuda dessas populações que não tem nada a ver com esses conflitos bélicos. E volta aqui para mim.
A Cruz Vermelha marca esse processo de internacionalização dos direitos humanos, porque se preocupou, primeiro, com a comunidade civil, que não tem nada a ver com o conflito bélico, e se preocupou também com os integrantes das Forças Armadas, que eram vítimas, que eram vitimados, que tinham seus membros amputados, que precisavam de apoio, precisavam de uma enfermaria. A Cruz Vermelha surge nesse sentido. É ou não é humanitário em essência, porque está no chão da vida. Então o movimento Cruz Vermelha é fundamental. Nós vemos hoje que eles têm livre acesso. Raras são as vezes os locais no mundo que não permite o ingresso das tropas. Falo tropas porque são guerreiros, né? Tropa do movimento da Cruz Vermelha. Liga das Nações. Liga das Nações foi a grande liga que deu origem à Organização das Nações Unidas, à ONU, a organização internacional mais importante, a organização internacional que deu origem a toda a construção aí de direitos humanos no âmbito internacional, o órgão internacional, o organismo internacional mais importante, lidera o sistema de proteção global. Esse sistema global de proteção dos direitos humanos é liderado pela ONU, como grande protagonista desse processo de internacionalização e de proteção dos direitos humanos. Agora, um outro precedente histórico é aqui, ó, OIT, a Organização Internacional do Trabalho. A OIT é fundamental, surgiu ali pós Primeira Guerra Mundial, ali o Tratado de Versalhes. Fundamental o surgimento da Organização Internacional foi quando organismos começaram a tratar temas bem específicos de forma ampla, de forma abrangente, de forma uníssona no mundo inteiro. E o trabalho foi a grande matéria, junto com a Cruz Vermelha, que trata da inviolabilidade, dos direitos essenciais da vida, direitos do homem em sua essência. A Organização Internacional do Trabalho também tratou desse tema de forma internacional. Outro aqui. O próximo slide, sistemas de proteção. Está previsto também no seu edital, meu caro amigo, meu futuro aprovado, Bravo Mike. Olha só, sistemas nacionais, sistemas regionais. Nós temos sistemas nacionais, sistemas regionais e o grande sistema global. Sistema esse, como eu falei, liderado pela ONU, chamado também de onusiano, globalista, integralista. Esse é o sistema global que está previsto no seu edital. Mas vamos falar aqui sobre os sistemas tanto nacionais quanto regionais rapidamente, só para você ter uma noção, né? Aqui nós jamais deixaremos você sem a compreensão, nem que seja superficial, desses temas. Não vá para a sua prova sem a compreensão desses temas, tá? Princípios que marcam esse sistema de proteção. Nós temos um dos principais aqui, a máxima efetividade do sistema de proteção. Para o cidadão, o que mais importa é o sistema que vai lhe trazer mais proteção, mais segurança. É a máxima efetividade dos direitos humanos. Dentro desses sistemas, eles devem promover a máxima efetividade do sistema de proteção com relação aos direitos humanos. Esse é o princípio que vigora em todos esses sistemas de proteção, a máxima efetividade. Próximo é a relação de complementariedade desses sistemas. Esses sistemas se complementam. Volta aqui para mim. Nós vimos que a complementariedade é uma característica essencial dos direitos humanos. Isso não poderia ficar longe dos sistemas de proteção dos direitos humanos. Esses sistemas de proteção, eles são complementares. Procura-se aplicar a norma mais vantajosa ao cidadão que teve seu direito humano violado. E você, em muitos desses sistemas, você pode peticionar a organismos internacionais para se ver seguro no seu direito. Quando o seu direito for violado e o Estado for omisso em satisfazer o seu Estado, você pode sim protocolar aqui requerimentos e exigir a proteção desses direitos. Existe essa relação de complementariedade entre eles, buscando a máxima efetividade dos sistemas de proteção. E o próximo princípio dessa relação é o princípio da aplicação da norma mais favorável à vítima. Esse sim é importante.
da máxima aplicação das normas favoráveis à vítima. Existe a máxima efetividade dos sistemas, os sistemas devem ser efetivos, ativos, existe essa complementação, essa complementariedade entre os sistemas, e sim, busca sempre a aplicação da norma mais favorável à vítima. Próximo, Sistema Nacional de Proteção. Dentro do Sistema Nacional de Proteção, nós temos como documento fundamental a Constituição. Na Constituição, nós falamos que lá está inserido os direitos fundamentais. Vide artigo 5º da CF, direitos fundamentais. E você já sabe que, por falar em fundamental, eu já sei que são direitos humanos previstos em uma Constituição. São direitos humanos previstos no ordenamento interno de algum Estado. Outro marco normativo do Sistema Nacional de Proteção é aqui, ó. Não cai no seu edital, mas nunca é demais saber. Poderemos pecar para mais, mas jamais para menos. São os Programas Nacionais de Direitos Humanos. O primeiro aqui, o PNDH1, de 96, do governo FHC, que prevê direitos civis. Você já sabe que direitos civis, nós estamos falando em direito de primeira dimensão. E aí o intuito maior desse PNDH, desse plano nacional, era aprimorar a legislação. Por força, volta para mim, por força de organismos internacionais, tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, o Brasil se viu na necessidade de aprimorar a legislação. É quando surge o Plano Nacional de Direitos Humanos 1, o PNDH número 1, que trata de direitos civis, direitos de primeira dimensão, no intuito de aprimorar a legislação para então se promover efetivamente a proteção e a promoção desses direitos humanos. Nós tivemos depois um PNDH número 2 em 2002, já aqui no governo Lula, e 2009 também no governo Lula. O PNDH 2 trata de direitos sociais. Você viu na aula anterior, estava escrito na aula que são de segunda dimensão esses direitos sociais. E no intuito aqui, se no primeiro momento a missão era aprimorar a legislação, agora no segundo momento é criar oportunidades iguais. Olha o princípio da isonomia sendo tratado aqui de forma bem mais abrangente, ó, e substancial. O PNDH número 3, de 2019, trouxe eixos orientadores como normas programáticas, ou seja, diretrizes, ações para o futuro. Ou seja, houve no primeiro momento o aprimoramento da legislação, buscou-se no segundo momento criar oportunidades iguais, isonomia. E aí quando nós falamos isonomia, nós temos alguns estatutos internacionais, no qual o Brasil é signatário, que tratam da criação de oportunidades iguais entre os sexos. Vide, você que vai fazer polícia penal, por exemplo, polícia penal que é dia 15, é anterior ao seu concurso. Não sei se você está inscrito nesse concurso, mas lá é cobrada a Declaração de Pequim. A Declaração de Pequim, que é fruto da 4ª Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos das Mulheres, que trata justamente de oportunidades iguais, igualdade de gêneros, trouxe muito forte essa questão de gênero. E hoje você sabe que existe uma grande diferença entre orientação sexual e identidade de gênero, fruto de imposições internacionais. O Brasil é signatário de diversos tratados e pactos internacionais que exigem com que ele se adapte. Nós vimos que no PNDH1 de 96, foi necessário o aprimoramento da legislação. No segundo momento, em 2002, foi necessária a criação de oportunidades iguais, direito à isonomia, tratar os iguais de forma desigual, para nivelar essas relações. Aqui também fruto de muito acordo internacional e imposição internacional, de jus cogens, que nós falamos nas aulas anteriores. E o PNDH número 3, de 2009, trata dos eixos orientadores, normas programáticas, normas para o futuro. E o Brasil tem uma agenda de direitos humanos a tratar. Então perceba, meu caro aluno, direitos humanos não está ao arbítrio de governo A ou B, de governo vermelho ou azul. Pouco importa, é imposição internacional. Então qualquer governante que assuma
o nosso Estado, o nosso país, ele tem uma pauta de direitos humanos a ser, a ser exercida, a ser efetivada. Então não caia na conversa de que fulano ou ciclano trouxe essa pauta. Não, é imposição internacional. O Brasil é signatário de diversos tratados internacionais de direitos humanos. Nós vamos ver aqui no decorrer da nossa aula como esses tratados internacionais que versam sobre direitos humanos incorporam o nosso ordenamento jurídico. Então não caia na conversa de governo A ou B que diz que é o grande provedor, promotor desses direitos humanos. Não, são direitos promovidos por imposição internacional. Volte aqui para o nosso slide. Nós temos alguns estatutos, na verdade aqui 11 e crescendo, né? Estatutos que promovem essa proteção, fazem parte do nosso Sistema Nacional de Proteção. Nós temos aqui, ó, essa lei você conhece. É a boa. Isso aí. Lei Maria da Penha. Nós temos a 13.460, a 13.646. Nós temos também a lei, ó, essa aqui você conhece, a 10.741, que é o Estatuto do Idoso. Então são diversos estatutos, diversos ordenamentos jurídicos, dispositivos jurídicos que tratam, que compõem esse grande sistema nacional de proteção. Próximo, por aqui, por exemplo, estatutos, principais matérias. Olha só, o Estatuto da OAB. E aqui volta a falar. Você que vai prestar Polícia Penal ou qualquer outro concurso da carreira policial, uma lei que você precisa estudar é o abuso de autoridade. A 13.869, uma lei fundamental, até mesmo para você, meu futuro bombeiro. Você precisa estar atento a essa legislação, que trata dos crimes de abuso de autoridade. O estatuto lá dentro lá no estatuto nessa lei que prevê os crimes de abuso de autoridade, existe um crime bem específico, que é a violação de prerrogativas. Violação de prerrogativas, que, resumidamente, é não permitir que o advogado tenha acesso aos autos, exerça as suas prerrogativas previstas não só no estatuto, mas nas leis. Volte aqui para o slide. O Estatuto do OAB, nós falamos em violação de prerrogativa, crime de abuso de autoridade, Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069, o Estatuto do Torcedor, em voga, bastante em voga aqui na Copa do Mundo 2014, Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826, o Estatuto do Estrangeiro, Estatuto do Idoso, Lei 10.741, Lei 10.741, o Estatuto da Igualdade Racial, que vem em conjunto com a Lei 7716, Estatuto do Índio, Estatuto da Juventude, Estatuto dos Refugiados. Então são estatutos que compõem o nosso sistema de proteção dos direitos, né? Legislações simbólicas. A 13.646, que institui um ano de valorização da defesa dos direitos humanos da pessoa idosa. São legislações simbólicas, são símbolos de proteção dos direitos humanos. Olha só, a grande e a mais conhecida, você que entrou na seara dos concursos públicos, essa lei aqui tem que fazer parte dos seus estudos. Dispõe sobre a mulher e sobre as situações de violência doméstica, e desde já você sabe que são 5 tipos de violência previstos na norma, né? Nós temos aqui, mais adiante, a Lei 13.460, que dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários de serviços públicos da administração pública. Lei fundamental, tudo isso como leis simbólicas que compõem o nosso sistema de proteção. Sistema Internacional de Proteção, está previsto lá no seu edital. Tá ok, meu amigo? Sistema Internacional de Proteção. É o grande sistema global. Quando eu falo global, eu falo que ele é presidido e capitaneado pela ONU, gerenciado pela Organização das Nações Unidas. Esse é o grande sistema. Esse é o protagonista dos grandes sistemas internacionais de proteção. Nós temos aqui, por vezes, além do internacional,
nós temos outros grandes três sistemas regionais. Nós temos aqui o europeu, e é o maior, e sem dúvida que é o mais robusto, o mais organizado, que é o sistema europeu, surgiu com o Conselho da Europa. Nós temos aqui, segundo, o americano, surgiu com a criação da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. E, por fim, nós temos o africano, surgiu com a criação da União Africana, a EUA. Show? Aplicabilidade dos tratados internacionais. Agora nós vamos ver tratados e convenções internacionais que versem sobre direitos humanos, como eles adentram o nosso ordenamento jurídico. Qual é a natureza jurídica, a denominação jurídica, o posicionamento jurídico que esses tratados ocupam no nosso ordenamento jurídico. Olha só o que diz o artigo 5º, parágrafo 3º. Traz um rito especial. Aqui, volta aqui para o nosso slide, é um rito especial. Olha só o que diz o texto. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Então, nós temos aqui 2 turnos, 2 casas, 3/5 dos votos. Assim, passando por esse rito, nós podemos dizer que esses tratados e convenções que versem sobre direitos humanos, ingressam no nosso ordenamento jurídico como emendas constitucionais. Show? Tranquilo, né? Professor, e quando esses tratados, mesmo versando sobre direitos internacionais, não forem aprovados pelo rito? Aí, quando eles não são aprovados pelos ritos, eles entram no status de ou infraconstitucionalidade. Eles ficam aqui, ó, meu caro amigo, ó. Aqui é a famosa pirâmide das normas. Aqui no topo nós temos a CF. Aqui nós temos todas as demais leis. E nesse meio aqui, nesse intermédio aqui, ó, nós temos esses tratados. Nós temos a supralegalidade. Então esses tratados, os tratados internacionais assinados pelo Brasil, que versam sobre direitos humanos, mas que não passam pelo rito do artigo 5º, parágrafo 3º, eles ingressam no nosso ordenamento jurídico no status de supralegalidade ou infraconstitucionalidade. É o clássico caso, é o clássico exemplo do Pacto Internacional, do Pacto São José da Costa Rica, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Ele entrou no status de supralegalidade, porém de infraconstitucionalidade, porque não seguiu o rito. Professor, aí você pode perguntar, professor, mas quantos tratados já passaram por esse rito? Esse rito do parágrafo 3º, que é fruto aí da reforma do judiciário, da emenda constitucional 45. Diga a você, meu caro amigo. Diga a você, tratados internacionais com status de emenda constitucional. Isso já foi questão de prova. Mas você que é nosso aluno do Bravo Mike, você não vai passar por esse perrengue. Então nós temos aqui, ó, a Convenção da ONU sobre pessoas com deficiência. Esse foi o primeiro grande tratado internacional que passou pelo rito do artigo 5º, parágrafo 3º da CF. Nós temos um protocolo adicional, que isso é muito comum a essas convenções, a esses tratados, virem consubstanciados por protocolos adicionais a essa convenção da ONU sobre o Direito das Pessoas de Deficiência. O próximo é o Tratado de Marrakech. Esse é bem interessante. Tem por objetivo de facilitar o acesso às obras publicadas às pessoas cegas. Bem interessante. Isso aqui promove uma acessibilidade assim. Isso sim é acessibilidade. Permitir com que essas pessoas que
não escolheram as suas debilidades, elas possam ter acesso ao conhecimento, né, ao estudo, que é um grande direito humano, ou pessoas com deficiência visual ou com outra dificuldade qualquer possam ter acesso a textos impressos. Esse é o Tratado de Marrakech, que é o segundo grande tratado que ocupou status de emenda constitucional. Depois nós temos aqui a Convenção Interamericana contra o Racismo, qualquer forma de discriminação racial e formas correlatas de intolerância. Hoje não falamos apenas em racismo, falamos em qualquer tipo de preconceito. Show, então esses são os tratados internacionais. Esses, meus amigos, são os tratados internacionais que passaram pelo rito do parágrafo 3º do artigo 5º e ingressaram no nosso ordenamento jurídico, não no status de supralegalidade, mas no status de emenda constitucional. E só fazendo um paralelo aqui com outra legislação, você sabe que hoje, na lei de racismo, os crimes de homofobia foram enquadrados por imposição jurisprudencial na lei de racismo. Lá no artigo 20 da lei de racismo, esses crimes foram enquadrados lá. Esses crimes de discriminação com relação aos homossexuais, né? E é isso. Tratados internacionais aqui, tem muita coisa. Esses protocolos aqui são imensos, mas nós vemos os 3 grandes protocolos que foram aceitos e passaram pelo rito. É um rito em uso. Confesso que nem todo tratado que versa sobre direitos humanos passa por esse rito, somente aqueles realmente de grande importância. Então, meu amigo, eu fico por aqui nessa matéria. Espero ter contribuído para a sua aprovação. Espero que você utilize técnicas para otimizar o seu tempo e, com isso, acelerar a tão famosa, a tão sonhada aprovação. Espero te ver desse lado da tropa. Espero te ver ombreando lado a lado nessa grande missão, nesse grande ofício que é trabalhar com segurança pública, que é estar ligado nesse meio. Nós estamos incluídos lá no artigo 144, nós temos uma incumbência constitucional. O nosso papel é relevante na nossa sociedade, fundamental. Nós somos sim, a verdadeira barreira, tá? Então espero você desse lado, ombro a ombro, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, atuando em prol da sociedade mais justa, livre e solidária, né? Trazendo dizeres da Constituição. Então, professor Vinícius Rocha, vou deixar aqui, ó, no slide, meu Instagram. Dá uma moral lá, professor, segue o professor. Postamos sempre coisas relacionadas a concurso público. E se você quiser ter acesso, volta aqui para mim. Se você quiser ter acesso a alguns materiais de direitos humanos, algumas leis internacionais, tratados internacionais, vai lá na biografia, lá na bio do meu Instagram. Vou passar aqui de novo. Professor Vinícius Rocha DF. Aguardo você. Fico por aqui. Rocha, te espero desse lado. Show!